Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21:26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, ele não esperava nada de nós, ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria,
trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, Nova Estação. Tudo bem? Vocês estão animados? Estão felizes? Se não estão, vão ficar. Que a presença de Deus dá vida e traz alegria. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje tem a ver com o início, o primeiro culto, né? Então eu aproveitei a deixa para trazer uma mensagem que tem a ver com o início, tem a ver com o começo, tem a ver com antes do começo, ou melhor, tem a ver com antes de tudo. A palavra de hoje tem a ver com aquilo que a gente vai viver durante esse ano. Eu creio que a gente não se reúne aqui à toa. Eu creio que a gente não busca a presença de Deus à toa. Eu creio que Deus não fala conosco à toa. Ele muda, Ele transforma, Ele nos acrescenta para que possamos viver os dias diferentes, bons, não necessariamente bons, mas diferentes, crescendo. Deus é um Deus de águas vivas. Amém? E a palavra é sobre planejamento, é sobre o que você vai viver esse ano. Ou melhor, como você vai viver. Como você vai começar a viver esse ano. O tema da mensagem é antes de tudo. Porque antes da gente viver, a gente pode fazer algumas coisas. Antes da gente começar o ano, a gente pode, pelo menos, parar para pensar sobre aquilo que a gente viveu o ano de 2023. Nesses dias que estão acabando, que a gente já começou, eu pelo menos já comecei, já está todo vapor já, os meus afazeres. Até tem coisa atrasada já, que começa muito cedo para mim a coisa lá. Mas você tem tempo para parar e pensar sobre aquilo que você viveu o ano. Como foi seu ano? Em todas as áreas. Cada um aqui tem um papel, cada um aqui vive coisas diferentes. Você tem o seu trabalho, o seu estudo, você tem as suas funções, você tem uma família, você tem irmãos, filhos, pais e mães, você tem funções muitas vezes em outras instituições, você tem vida na igreja. Como é que foi o seu ano? O momento da gente parar e pensar, parar e refletir como é que foi o 2023. Aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom, aquilo que foi excelente, aquilo que se você só deu glória, aquilo que fez você chorar, aquilo que fez você sofrer, aquilo que trouxe sofrimento, que trouxe angústia. A gente pode sim pensar naquilo que a gente viveu. Não faz mal nenhum olhar para trás e observar o que foi vivido. Mas a gente pode também sentar e pensar naquilo que a gente pode vir a viver. Será que a Bíblia fala sobre planejamento? Ou melhor, será que Jesus fala sobre planejar o que a gente vai viver? Será que ele fala em algum momento sobre você medir, calcular, estipular, estabelecer, pensar sobre, olhar e parar? É sobre isso que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. É sobre isso que eu creio que Deus vai mudar o nosso ano, através da sua mensagem, através do seu Espírito Santo, trazendo clareza, trazendo certeza do que fazer, do que não fazer e do que mudar. Amém? Vou orar e para a gente ler a palavra de Deus aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco aqui essa mensagem diante do Senhor. Eu coloco aqui essa palavra diante do Senhor. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, Pai. Eu oro pedindo que o seu Espírito Santo venha nos tocar, para que não só possamos aprender do Senhor, mas para que possamos ser tocados pelo seu Espírito Santo, Deus. Tem coisas que não entendemos, mas vamos viver, porque o seu Espírito Santo vai fazer em nós. Então fique à vontade entre nós, Pai. Nos consagramos e nos colocamos no seu altar, Pai. Faz em nós, fala conosco, age em nós. Somos do Senhor e pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo em Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesus falando, a gente vai entender mais para frente qual era o contexto, mas antes de entender o contexto,
em que Jesus estava falando aqui, vamos ler o que Jesus fala e sobre o que ele fala. Versículo 28 de capítulo 14 de Lucas. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que o virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Será que, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele não só fala aqui sobre você planejar, calcular, mas Jesus, ele fala da forma que ele sempre fala conosco. Jesus, ele fala assim: olha, vamos parar um pouquinho e refletir sobre o que nós vivemos? Por diversas vezes, Jesus faz a gente parar. Para um pouco. Para o que você está fazendo. E vamos pensar sobre o que você tem vivido. Jesus, por diversas vezes, traz questionamentos, inclusive pela religiosidade nossa. O que vocês estão vivendo achando que vocês são religiosos e que isso é tudo? Não, peraí, para. Não é sobre isso. É sobre isso, é sobre aquilo. Então Jesus sempre nos coloca para pensar. É aquele que fala que a religião não é um local para você pensar. Jesus quebra isso, trazendo a gente para pensar e para fazer de dentro para fora. Toda vez que ele fala sobre as leis, ele aprofunda a lei. Ele sempre traz profundidade em suas palavras. E não tem como você viver a vida com Jesus se não for algo genuíno, algo interno, que vem daqui, ó, e que é de verdade. Então, ele fala para a gente parar muitas vezes. Ele fala para a gente: olha, vamos pensar um pouquinho. E aqui ele fala mais uma vez sobre isso. Ele fala sobre calcular, sobre medir. Como é que nós começamos o nosso ano hoje, esse 2024? Como é que você vive? Sabendo que nosso tempo e o nosso ano, 2023, não volta mais. O tempo é cruel. Quantos sabem que o tempo é cruel? O tempo volta? Não volta. Aquilo que passa, já foi. A idade que você tinha, você não tem mais. Se tem uma coisa que é comum para todos, para o mais importante, para o menos importante, para a pessoa mais rica ou a mais pobre, não importa quem ela seja, a coisa que é comum para todos é o tempo. Não vai ser diferente para ninguém. Não tem dinheiro que compre um dia na terra. O seu dia tem 24 horas. Todo dia, quando você acorda, você tem a oportunidade de viver algo. E ele fala assim, ó, você parou? Como é que você começou o ano? Você olhou para aquilo que você tem feito da sua vida, do seu viver? Ele nos deu a vida, o bem mais precioso, é o viver, é o respirar. Mas para que ele nos deu a vida? Qual o sentido de começar 2024? Como começar 2024? De que forma? Porque eu sei que você tem um ano anterior e teve anos anteriores, e você vem com essa bagagem. E é inegável, todo mundo tem uma bagagem de anos anteriores. Mas como você vai começar o ano, você pode fazer diferente. A forma como você vai encarar esse ano pode ser diferente. Ela não precisa ser somente pautada no que você viveu, mas ela pode ser carregada com algo a mais e além, para que você venha fazer e viver coisas diferentes. A gente fala, e a Bíblia fala
Eclesiastes, que o fim das coisas é mais importante que o começo. Mas tudo tem um começo, e o começo pode determinar o final. Não é porque o fim das coisas é que eu vou começar o ano, não estou nem aí, no final a gente vê, Deus é bom. Eu tenho esperança no Senhor. Tal. Esperança tem a ver não tem a ver com esperar. Vou esperar o ano começar, no final vai ser bom, porque o fim é melhor que o... Não, gente. Esperança tem a ver com esperançar. O verbo é esperançar. Esperançar tem a ver com agir. Esperançar tem a ver com, olha, tem um movimento, não é sentado. Aliás, tem uma música que fala, gosto muito dessa música. O cristão, aquele que é filho do Deus vivo, ele espera caminhando. Esperar é caminhar, não é ficar parado. Em Deus, esperar é caminhar. Mas como nós vamos caminhar? Como a gente começa? Como a gente start desanimado? Como vindo para uma segunda-feira? Sabe aquelas... nossa, segunda-feira. Vai começar o ano tudo de novo, voltar para o trabalho. Sabe? Desânimo. Escuta a música lá do Fantástico. Hoje as pessoas nem escutam, nem assistem mais Fantástico. Estão perdendo nada, né? Mas escuta a música do Fantástico, dá uma depressão, que segunda-feira tem que trabalhar, tal. Será que a gente vem e começa 2024 como indo para uma segunda-feira? Aliás, segunda-feira é um dia lindo, gente. Vamos tirar esse negócio de segunda-feira é ruim. Não fique esperando a sexta-feira, não. Espere a segunda, porque é a oportunidade de você começar a semana diferente, de você fazer e viver. Sua vida é preciosa, ela é valiosa para você ficar esperando o final. Haja no começo. O que ele fala, o que Jesus fala aqui, sobre pessoas que iam agir no final ou que poderiam agir durante no começo? Porque, na verdade, o final é importante, o começo também, mas a maioria das pessoas, elas param no meio. Sabe por que elas param no meio? Porque elas começam de qualquer jeito. Aí o meio é o limite para elas. Ainda está distante de terminar, e aí já cansou, já desistiu, já abriu mão. Quantos abriram mão de coisas preciosas em 2023? Quantos abriram mão de coisas preciosas em 2022, 2021? Quantos pararam no meio ou perto do final? Começa a pensar sobre o que você já viveu, sobre coisas que você já desistiu e sobre coisas que você tem ainda para fazer. Nesse ano, Jesus, ele vem falar aqui sobre construir uma torre. Mas o que ele fala é que antes de construir, primeiro não se assenta e calcula o preço. Calcular o preço, medir aquilo que seria gasto, medir aonde iria, sabe? Ter uma noção para que aquilo pudesse ter um final, para que não parasse no meio, para que não começasse uma construção e parasse no alicerce. Para que serviria aquele alicerce? Para que no outro ano eu tivesse a oportunidade de começar uma construção, eu falasse, não vou começar de novo porque eu já parei no alicerce, por que eu vou começar? Eu nem começo mais. Às vezes você chegou hoje aqui falando assim, não começar mais nada, porque eu sempre paro. Eu falo para você, você vai começar sim, porque você não vai estar sozinho nisso. E porque você vai começar nele, naquele que criou todas as coisas, naquele que estará com você. O início será nele e com ele. Todo ano eu tento terminar o ano correndo, fazendo uma corrida de 10 quilômetros no dia 31 de dezembro. Eu gosto de fazer esporte e tal, né? Alguns já sabem, mas nesse dia eu quero, faz alguns 5 anos, acho que nesse dia eu termino correndo 10 quilômetros, que faz bem, eu gosto, é um desafio para mim. E esse ano de 2023 foi o ano que eu menos me preparei para isso, menos treinei de maneira específica.
Foi um treino meio arrastado, empurrei com a barriga, treinei de vez em quando, assim uma vez por semana, uma quilometragem menor. Então eu fui para fazer a minha corrida do final do ano, dia 31, menos preparado. E eu comecei a corrida, né, da pior forma que eu já comecei os outros anos. Comecei cansado, né, me desgastando, mas eu sabia que eram 10 quilômetros. Eu sabia o tamanho daquilo. Eu sabia o que eu ia percorrer, porque eu já fiz aquilo outras vezes. E quando eu comecei cansado, já nos primeiros 5 quilômetros, quando chegou no meio, que eu estava mais cansado do que eu estava nos outros anos, quando chegou no meio eu falei assim, nossa, eu tenho mais metade, e eu já estou bastante cansado. Eu acho que é melhor eu parar e mudar para 5 quilômetros, está tudo bem. Mudar o meu padrão de final de ano e está tudo certo. Mas por quê? Eu sabia o tamanho que ainda tinha para eu percorrer, eu sabia como estava, cansado. Eu sabia a montanha que eu ia subir, e eu sabia como eu estava, como eu tinha me preparado, ou não tinha me preparado. Mas eu continuei. Por que eu continuei? Porque a corrida para mim, o final da corrida para mim é sempre melhor. Meu corpo é ajustado quando eu corro. A partir de 5 quilômetros ele se ajusta, minha respiração fica melhor, meu corpo, eu sinto menos cansaço, dores e tal. Então, naquele ponto que eu queria desistir, eu lembrei como eu era, qual era a minha referência com relação à corrida. E eu falei assim, não, eu vou me arrastar, mas eu vou terminar, porque o final para mim sempre é melhor. Eu lembrei de quem eu era na corrida. Tive uma lembrança de quem eu era e eu continuei. Jesus fala aqui para construir, você se assenta, você para, você pensa. O outro versículo, o 31, quando fala do rei, ele fala de se assentar. O rei que vai para uma batalha, ele se assenta e pensa. Pensa em quem você é. Em quem você é para aquilo que você vai viver esse ano. Quem eu sou? Quem eu sou dentro da minha casa? Tem um desafio enorme, eu tenho ser pai de família, tal, mas quem eu sou? Qual é a minha identidade com relação a isso? O que eu já construí? Antes da gente fazer as coisas, pensar sobre aquilo que nós somos, entender quem nós somos, porque às vezes você vai entender que você precisa preparar melhor. Você vai entender, como eu entendi, que para eu fazer novamente aquilo, ou eu vou fazer daquela forma, e eu vou me cansar bastante, e vou pensar em desistir no meio, ou eu me preparo melhor. Então você começa se preparando melhor. Olha, eu quero chegar no final do ano melhor fisicamente. Eu preciso me preparar para isso. Emocionalmente, eu preciso buscar algo para me preparar para isso. E por aí vai. Profissionalmente, no trabalho. Eu quero terminar o ano melhor, eu preciso me preparar. Há um cálculo, há uma medida para ser feita, para que a gente consiga chegar. Jesus é claro nisso. Você para, você calcula, você mede a distância, mede o tamanho daquilo, mede o quanto você vai colocar de energia, mede o quanto você vai precisar de colocar tempo naquilo, mede o quanto que a sua agenda é necessária para viver aquilo. Eu quero ser um bom marido, eu preciso ter tempo com a minha esposa, aí eu vou lá e pego a minha agenda, eu abro a minha agenda e eu não tenho tempo com ela, e eu olho para 2024 querendo ter um ano melhor com ela, e a minha agenda não permite isso. O que eu preciso fazer? Mexe com a sua agenda. Dá tempo na sua agenda para que é a prioridade. Não adianta você ficar esperando algo melhorar se você não prioriza. Faça uma agenda. Não precisa fazer... Você pode ser especialista, faz uma coisa certinha, segue a regra, melhor ainda. Mas faça uma agenda, um padrão de agenda semanal. E olha para essa agenda e veja onde é que está sendo depositado os seus dias.
E veja onde é que seu tempo está sendo roubado. Veja quanto tempo que você perde com coisas fúteis, que não te acrescentam em nada. Pelo contrário, te fazem mal muitas vezes. E coloca tempo naquilo que é prioridade para você. Naquilo que quando você olha para 2023, você fica mal. Coloca ali. Eu tenho filhos, se eu não construir pontes com os meus filhos, não adianta eu querer chegar daqui anos, quando eles forem mais adultos, eu querer ter uma relação com eles, e querer que eles tenham uma relação comigo. Dentro da minha agenda, eu preciso ter tempo para eles. Eu preciso construir pontes com eles. Se eu não tiver essas pontes agora, vai estar desconectado. Não vai ter como ter relação depois. E aí a gente sofre depois. Aí o fim não é legal. E aí a gente bota a culpa em tantas coisas, né? Mas depende de nós. Depende de você olhar para a sua agenda e priorizar aquilo que é importante, aquilo que você sabe que Deus te deu, que Deus te entregou, e você sabe disso, assim como eu sei os presentes que Deus me deu, está vindo na sua cabeça agora, na sua mente. E são essas coisas que você precisa priorizar. Você precisa arrumar buraco. Tira o que rouba. Porque, amigão, querida, o tempo não volta. Não volta. Não tem como fazer de novo. Isso é para todos. Só tem como lamentar. A única coisa que o tempo pode permitir você fazer é lamentar. É a única coisa. E o que mais ele fala aqui? Principalmente nessa parte do rei. Às vezes a gente precisa começar dando um passo atrás. O que o rei faz aqui? O rei, ele vê, ele calcula, olha, eu não tenho condições de fazer isso. Então eu vou tentar arrumar um acordo. Eu tenho 10 mil homens para a batalha e o outro rei tem 20 mil homens. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo atrás. E eu vou mandar alguém tentar um acordo com esse rei. Às vezes você pode começar o ano, você precisa começar o seu ano dando um passo atrás. Olha, eu estou num emprego, eu vou ter que sair daquele emprego, porque ele é super legal. Ele me dá um status muito bom, mas ele não bota dinheiro no meu bolso. E eu tenho uma família para sustentar. Eu vou dar um passo atrás. E eu vou procurar um emprego que me sustente. Às vezes eu vou olhar para o meu ano e vou falar assim, olha, e vou pedir ajuda. Olha, não vai ser mais um ano como os outros. Eu preciso de ajuda. Emocionalmente, eu não tenho condições para lidar com algumas coisas. Eu vou procurar ajuda. Procura ajuda. Começa procurando ajuda. Começa recuando, para depois você avançar. Às vezes a gente só quer avançar, só quer avançar. Comece o ano, não só dando um passo atrás, não só pedindo ajuda, mas comece avaliando, fazendo uma avaliação. Avaliação, quem já fez avaliação aqui? Avaliação é desempenho. Como é que foi o desempenho de algumas coisas? Como é que eu tenho me desempenhado? Faz uma avaliação de desempenho. Sabe como você faz uma avaliação de desempenho? Pergunta para as pessoas. Pergunta para as pessoas que estão ao seu redor. O seu trabalho, por exemplo, você não gosta do seu trabalho? Ou você não gosta de trabalhar? Não tem nada a ver com o trabalho, porque até Deus trabalhou. Esquece isso. Talvez o seu ambiente de trabalho não seja bom. Transforma o ambiente de trabalho. Mas sabe o que você pode fazer também? Pergunta para as pessoas lá. Faça uma avaliação sua. Pergunta para as pessoas da sua casa. Faça uma avaliação do seu viver. Pergunta para os seus amigos. Pergunta para a comunidade, para o seu líder, para a pessoa que está na sua célula, junto com você. Como é que foi? Como é que você me viu? Como é que você tem me visto como pai, como marido, como empresário, como professora, como qualquer outra
Eu tenho expressado algo diferente ou não? Pergunta para sua mãe, quem tem mãe ainda, quem tem pai. Os pais, eles conseguem fazer uma avaliação. Às vezes eles passam do ponto um pouco. Às vezes eles passam um pouquinho do ponto. Mas não tem ninguém que conheça mais um filho do que uma mãe e um pai presente. Aqueles que realmente, vivem a paternidade e a maternidade. Não tem mais ninguém que vá conhecer você. Eu falo isso para os meus filhos. Não tem mais ninguém. Vai procurar, não vai achar. Que puderam ter uma relação, obviamente. Então faça isso. Faça você mesmo em termos de números. Usa números. Escreva. Bota no papel, não tem problema nenhum. Ou digita, usa o celular, faça o que você quiser. Eu sou digital, eu só vou no bloco de notas. Faça. Usa o bloco de notas, está lindo, mas faça. Faça desenho se você quiser. Mas pensa e senta e tenha medidas. E permita que Deus fale com você nisso e te oriente. E permita que quando você for fazer o seu planejamento, você ore a Deus. Deus, eu vejo isso, eu tenho vivido isso. Dá oportunidade para Deus participar. Fala com Ele, conversa com Ele, traz Ele para dentro. Mas se permita viver algo diferente. Mude. Comece o ano mudando. Mude os seus hábitos. Você nasceu de uma forma, você não precisa morrer dessa forma. Esquece aquela música da Gabriela, né? Acho que é Gabriela. Pode falar que você conhece, é uma música muito conhecida, não tem problema. Os mais novos não conhecem, mas os mais velhos conhecem. Mas se permita mudar. Não tem problema em mudar, em fazer diferente. Buscar coisas novas, fazer cursos novos. Se relacionar com pessoas diferentes, dar oportunidade para pessoas. Dá oportunidade para pessoas conversar com você. Faça perguntas. Se interesse. Mude a sua alimentação. Mas eu já vivi 40 anos de uma forma. Não vou. Eu tenho 39, tá? Não cheguei nos 40 ainda. Não vou mais mudar, nem precisa mais. Agora já foi, já está ladeira abaixo. Para com isso. Agora, você pode mudar agora. As suas mudanças agora, no dia de hoje, vão resultar amanhã em coisas boas. Se for falar de saúde, é no dia. Vou falar para vocês aqui o que uma alimentação, que uma atividade física pode resultar para uma pessoa, é no dia posterior. Já vai ter resultado, já vai gerar um estímulo bom, já vai acordar melhor, no mesmo dia quase. Então mude. Não seja coadjuvante da sua própria vida. Eu falo sempre isso. A sua vida é preciosa. Você não é sal, sem sabor para ser jogado no chão e para ser pisado. Você é precioso, você é filho amado e filha amada. Aquele que pensa, calcula, coloca para Deus e vive o melhor ano da sua vida. Mas eu não vou ter problema. Vai. Normal, vai ter dificuldades, mas você vai estar com algo e com alguém em tudo que você vai viver, porque você começa de uma forma diferente. Eu sei que tem um lado natural aqui, de você olhar para a sua agenda, eu sei que tem um lado natural aqui de você mudar os seus hábitos. Você quer aprender mais de Deus, se a sua agenda não tiver leitura da Bíblia, leitura de algum livro, como que você vai aprender mais? Se a sua agenda não tiver oração, como que você vai conhecer e falar com Deus, deixar Ele falar com você? E por aí vai. Tem uma parte natural aqui, mas tem uma parte espiritual muito importante, que tem a ver com Davi, que eu queria deixar para vocês. Davi foi um homem, não só foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi alguém que se deparou com um desafio gigantesco. Davi, na história que a maioria das pessoas conhecem aqui, quando ele enfrenta Golias, ele se depara com um desafio gigantesco, com um homem forte, preparado. Davi era um pastor de ovelhas, Davi não tinha preparo nenhum para batalhas.
o que Davi tinha e o que a gente pode ter durante o ano todo e para o resto das nossas vidas. Davi tinha a presença de Deus em sua vida. Davi olha para aquele gigante desafiando e fala assim, mas como que esse filisteu pode desafiar o povo de Deus e ninguém fazer nada? Como assim? Davi vai falar com Saul, que comandava tudo, e Saul fala para ele assim, viu, queridos, não vai dar, cara, você não é preparado, a sua estatura, né, o tamanho do cara, acho que não vai dar ruim. Aí Davi fala, não, eu sei, eu sirvo Deus dos exércitos, eu sei quem eu sou. Ele é forte, sim, ele é grande, porque Davi foi ver quem era o homem, ele tinha visto quem era, ele é grande, sim, mas eu já lutei, para quem já lutou com leão, com urso? Então Saul pega, então, beleza, então vai lá, então toma a minha armadura aqui e vai lá lutar com ele. Só que a armadura de Saul pesada para ele, não consegue nem andar. Ele fala, não vai dar, essa armadura não dá, não consigo nem, deixa que eu vou com o que eu tenho aqui mesmo. Né? E Davi vai, e o fim, vocês sabem que Davi derrota Golias. E como a derrota também, quem não lembra, 1 Samuel, capítulo 17, você lê, e lê 18 também, lê depois o que acontece com a relação com Saul. Mas, enfim, o que Davi mostra para a gente sobre tudo que eu falei, e sobre a parte espiritual de você planejar e viver aquilo que Deus tem para você. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi sabia das suas capacidades. Davi sabia que ele não era grande e não era forte. Davi sabia que mal conseguiu colocar e sustentar uma armadura. Davi sabia que o gigante, o cara era grande, Golias era grande, mas ao mesmo tempo que ele era grande, a armadura pesada, ele era lento. Davi tinha suas ferramentas, mas a maior ferramenta de Davi era a força e tudo que Deus faria através dele. E ele sabia disso, e ele colocava isso acima de tudo. Então Davi tinha preparo, no sentido de conhecer quem era o adversário dele. Davi analisou, Davi mediu, Davi se preparou porque ele abriu mão da armadura, porque ele sabia que ele tinha que ser ágil, ia ter que ter agilidade. Quando o cara pensasse, ele ia ter que mandar para derrubar o cara. E Davi, o mais importante, colocou Deus acima de tudo na vida dele. Colocou Deus acima de tudo que ele ia viver. É sobre isso que Jesus fala também. Sabe por quê? Volta comigo em Lucas 14, a gente leu do 28 em diante, você vai voltar para o 26. No 26 diz o seguinte, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando sobre planejamento, dentro do contexto, agora trazendo o contexto para vocês, o contexto é ser discípulo dele, é vir após ele, é dar seguimento àquilo que ele trouxe à terra, é seguir os passos de Jesus, com Jesus, é falar, é permitir que ele fale através de você. O que Jesus está falando de medir, calcular, planejar, é sobre ser discípulo. É sobre ter algo como primordial. É sobre ter algo acima de tudo. Eu vou planejar assim a minha vida, eu vou planejar o que eu vou trabalhar, minha casa, os meus passos, mas acima de todo o meu planejamento, há um Deus que vai me conduzir e que estará acima de todas as minhas ações. Se eu tiver que falar não, eu vou falar. Se eu tiver que falar não para mim mesmo, eu vou falar. Porque Ele está acima. O que Davi fala e menciona é, eu vou sim,
da forma como que Deus vai permitir que eu vá. Eu vou sim, não usando as ferramentas. O Golias fala para ele, você acha que eu sou um cachorro para você vir com um pau para cima de mim? Ele fala isso. E Saul, o rei Saul, depois que Davi derrota Golias, Saul vai e fala assim, ô Davi, quem que é seu pai? Ele pergunta para os outros também, quem é o pai dele? Quem que é seu pai? Por que ele pergunta? Ele não entende o que aconteceu. Ele não entende que havia um Deus vivo e que agiu através da vida de Davi. E que não era sobre ele, o pai que ele tinha, é sobre esse Deus. Então, eu falo sobre planejamento, eu falo sobre a gente iniciar o ano, mas acima de tudo, eu venho trazer uma mensagem para vocês sobre ser discípulo de Jesus e começar o ano escolhendo ser discípulo e calculando os passos para andar com Ele e para servir a Ele e para fazer da sua vida algo precioso que tem propósito. Esse final de ano eu falei para um parente, conversando com ele falou tanta coisa sem sentido, sem propósito. Eu falei para ele, eu vou te dar um livro, porque eu não aguentava mais ouvir ele falar, eu estava ali sorrindo, né? Mas ele voltava no mesmo lugar. A gente conversa sempre, né? Eu falei assim, eu preciso te dar um livro que chama Uma Vida com Propósito. Porque sabe o que faltava para ele? Ou o que falta? É só propósito. É só a presença de Jesus nas escolhas dele, trazendo sabor, trazendo vida. Você vai viver sim, querido, mas vai ter sabor no seu viver. Você vai dar sabor no seu trabalho. Você vai gerar sabor na sua família. Você vai gerar perdão na sua família. Porque ele está falando aqui, isso aqui que ele está falando é sobre, não é sobre você descartar a sua família, não. É sobre você viver o perdão, o amor, o reconciliar dentro da sua família. Sabe por quê? Quem é discípulo de Jesus não separa o viver assim lá. Vive isso lá, aonde for. Você vai gerar isso. Você vai iniciar se colocando diante dele. Eu convido você a se colocar diante de Jesus nessa noite. Eu convido você a colocar o seu ano diante de Jesus, a consagrar o seu ano, as suas ações, o seu viver, o seu caminhar. Aliás, eu convido você, querido, a receber a Jesus. Convido você a fazer uma oração comigo, primeiro recebendo a Cristo. Eu não sei como é que foram os seus anos anteriores, como que você chega aqui. Eu não sei o quanto que você já se abriu para esse Jesus que te ama e que não quer só ensinar você, ele quer viver com você. Ele quer amanhã, quando o celular despertar para você ir trabalhar, ele quer estar junto. Não há separação. Não há separação. Você é um só, aonde você estiver. Você é um só, planejando, iniciando e terminando na presença dele. Fique de pé no seu lugar. Como eu falei, Jesus fala sobre caminhar com Ele. Então, convido você, não sei quantos aqui já fizeram essa oração, recebendo a Jesus. Como eu não sei quantos aqui fizeram, eu convido todos a fazerem essa oração junto comigo, abrindo a porta da sua vida para que Ele venha entrar, para que aquele homem que morreu na cruz, para que aquele homem que não só morreu na cruz, aquele homem que veio, enviado por Deus, para nos ensinar, para nos dar direção, para nos fazer discípulo, para nos amar, para nos aceitar, para nos reconciliar, para chorar. Aquele homem que morreu, que derramou o seu sangue, que escolheu por mim e por você. Não sei quantos já receberam ele, já abriram a sua vida para aceitar esse sacrifício, esse amor e esse Jesus. Então eu convido você a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos para que você se concentre nisso. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu hoje o recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, faz morada em mim. Eu quero seguir os teus passos
e eu desejo ser seu discípulo para o resto da minha vida e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma oração simples, mas se você fez ela pela primeira vez, você vai passar a se sentir não somente como alguém que está próximo do Pai, mas como alguém que é filho. Se você não se sentia filho, você pode começar a se sentir filho de Deus, filho amado. Ele tem prazer em você e Ele tem prazer quando você vem e volta para a casa dEle e abre o seu coração e permite que Ele faça morada. E eu convido você também a fechar seus olhos para a gente orar. Enquanto eu vou orar aqui, você pode orar consagrando a sua vida, o seu ano, o seu viver ao Senhor. Enquanto eu oro aqui, você pode colocar diante dEle todos os seus planos, tudo que você viveu o ano passado, tudo que você tem vivido durante esses anos, coloca diante dEle e coloca também o viver e o ser discípulo de Jesus. Coloca essa escolha, sabendo que há uma medida para isso e sabendo que há decisões a serem tomadas a partir disso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ó Deus, e orem da forma que você sentir no seu coração. Nos colocamos na sua presença, Pai. Nos consagramos ao Senhor, consagramos o nosso ano, o nosso viver, as nossas horas, Pai, o nosso levantar e o nosso se deitar, Pai. Consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha receber aqui as nossas vidas. Consagramos os nossos planejamentos ao Senhor, as nossas decisões, os nossos próximos passos, Pai. E declaramos que queremos ser seu discípulo, queremos seguir aquilo que o Senhor tem para nós, queremos vir após o Senhor em todo o nosso viver. Nós desejamos, acima de tudo, viver com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, não há algo mais que gere mais sabor na minha e na sua vida do que viver próximo de Jesus e de que escolher caminhar com Ele. Se permita, nesse ano de 2024, caminhar junto dEle. Se permita caminhar em família, em comunidade. Participe do que a comunidade faz. Participe do que a sua comunidade promove. Faz parte de tudo que Ele tem para nós. Não esteja alheio, mas se coloque para viver isso. Escolha por isso. Não esteja separado daquilo que Deus está fazendo. A Ana Paula trouxe vários avisos aqui. Esses avisos não é para a comunidade, é para todos nós. Vamos viver juntos. Escolha por isso, em nome de Jesus. Depois me conte o sabor que Jesus trouxe para a sua vida, que eu quero saber. Quero muito saber. Porque Ele tem trazido muito sabor para a minha vida. Amém? Para fechar, para encerrar o nosso culto, falar sobre o jejum. A gente consagra agora o nosso jejum. A gente vai viver 21 dias de jejum e oração. Nós vamos consagrar agora. Você pode escolher o jejum que você desejar, que você achar melhor. Não sei se você já fez jejum, se você sabe como fazer. A gente tem vários tipos de jejum. Mas o básico do jejum é você ficar sem se alimentar. Só tomar água ou eliminar alimentos sólidos, né? É claro que isso você precisa fazer de forma gradativa, né? Se você nunca fez jejum, não vai sair fazendo jejum aí de 7, 11, 10, 15 dias de uma vez, que você pode não ter experiência com isso. Não estou te limitando não, estou só te orientando. Comece de pouco, vai aumentando, né? Mas algumas horas não faz mal para ninguém ficar sem comer. Ninguém vai morrer só tomando água algumas horas. E com certeza vai negar um pouquinho da sua carne. Fazer jejum nada mais é do que a gente negar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, para que a gente se torne mais sensível espiritualmente. A gente é muito carnal. Se for depender das nossas vontades, a gente nunca vai fazer algo espiritual. Você nunca vai querer ler a Bíblia. Um dia você fala para mim que você tem desejo de ler a Bíblia, que eu falo para você assim, não é verdade, entendeu? Você lê porque você escolhe, porque você sabe que é importante. E quando você faz o jejum, você se torna mais sensível às coisas espirituais. Você lê a Bíblia, você se torna mais sensível para ouvir, para entender, para ouvir a Deus, para falar com Ele. Então, esse
é a importância do jejum. Jejum não é fazer troca, tá, gente? Olha, eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro novo, então esse jejum vai, meu Deus, por favor, traz o carro. Não, isso aí é promessa. É qualquer outra coisa que eu nem sei o nome. Jejum não é isso. Jejum você faz com o único objetivo, estar mais próximos de Deus. E é isso que a Nova Estação vai fazer. É isso que a Nova Estação fez o ano passado. Quem participou do 21 dias de jejum em janeiro do ano passado e de oração, das orações? Quem participou? Levanta sua mão. Foi precioso. Foi transformador. Mudou o destino nosso. Muitas coisas aconteceram a partir daquele início, daquela primícia que a gente entregou em jejum, em oração. Por isso que a gente vai fazer o jejum e vai vir aqui aos domingos, os próximos 3 domingos, não é todos os domingos do ano, calma, não é os próximos todos os domingos, são os próximos 3 domingos a gente vai vir aqui para orar, das 8 às 9, e você precisa vir aqui estar junto, faça o jejum e venha orar, venha buscar a presença dele juntos, isso é para nós. Viver com Jesus tem a ver com nós, não tem a ver com o eu. Amém? Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro e todos juntos com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?